Então, o que a gente vai falar para vocês hoje deve servir para vocês colocarem em prática lá na frente e começarem a aprender agora. Então, como nós falamos, a aula de hoje trata da filosofia e ciência, hipótese e teoria. As habilidades que a gente vai trabalhar hoje são distinguir hipótese de teoria, desenvolver habilidades de escrita, leitura e expressão oral na abordagem de temas filosóficos. Vejam só, esse desenvolvimento de habilidade escrita e leitura, aí é com vocês. Quando você faz o seu trabalho científico, você vai ter que apresentar esse seu trabalho diante da sala. Quando não, você deve apresentar diante de alguns professores que fazem parte daquilo que nós chamamos de banca, onde ficarão 4, 5 professores para avaliar o seu trabalho. Então, isso faz parte também de uma habilidade que você deve adquirir. Se você tem algum receio, tem ainda medo, tem alguma dificuldade, vai ter que vencer isso. Outra habilidade será elaborar hipóteses e questões a partir de leituras e debates realizados. Então, só para vocês terem ideia qual que é o caminho, o procedimento para que você faça o seu projeto de pesquisa, tem aqui um roteiro que vai desde o título do projeto até os anexos. A gente está trabalhando a ideia de filosofia e ciência e a distinção, a diferença entre o que seja hipótese da teoria, tá bom? Então, hipótese, eu vou ler aqui. Proposição que se admite independentemente do fato de ser verdadeiro ou falso, como um princípio a partir do qual se pode deduzir um determinado conjunto de consequências, suposição, conjectura. O problema de pesquisa você vai encontrar dentro da disciplina que você for fazer. Se você vai ser uma doutora, uma médica, um médico, então você vai encontrar ali um problema dentro da própria medicina. Coisas que alguém talvez nunca tenha pensado. E achar um problema de pesquisa já é um problema. Onde você quer chegar? Tem muitas portas para abrir, muitas chaves. Pode ver que tem as setinhas de um lado para o outro. Você, quando determina qual que é o problema da pesquisa e cria as hipóteses, você vai querer chegar numa tese. Toda pesquisa começa com essa pergunta. Onde você quer chegar? Então, a hipótese trabalha com possibilidade, com chance, especulação, suposição. Não está dizendo que é verdade e nem que é mentira. Não sei quem de vocês aí gostam de quebra-cabeça, mas está aí um exemplo muito prático dentro da questão da hipótese. No método científico, geralmente você vai seguir esta regra. Faça uma pergunta. E a filosofia, ela vive disso, ela vive de perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Aceitar a hipótese é alguma coisa assim, olha, eu pensei desde o começo que isso estava certo. Mas vai ter um momento que você fala assim, não, a minha experiência com tudo isso deu resultado negativo. Então eu vou descartar, vou rejeitar a hipótese. Aqui tem um videozinho, eu quero ver se eu consigo passar para vocês. Você costuma ouvir ou falar que tal coisa é só uma teoria? Então é melhor você prestar atenção nesse vídeo. Para entender como a ciência funciona, é importante compreendermos o significado de 3 palavras-chave: hipótese, teoria e lei.
É disso que a 100 Amigos Imaginários vai tratar hoje. Toda a base da ciência está na compreensão das 3 palavras que dão nome ao vídeo. O problema principal é que na comunidade científica essas palavras têm definições muito específicas. Para um leigo, essas definições se confundem porque muitas vezes essas palavras são usadas diferentemente no nosso dia a dia. Então vamos lá. Hipóteses. No método científico, uma hipótese é uma suposição baseada no que você sabe ou observa. Hipóteses são comprovadas e refutadas o tempo todo. Simplificando, formula-se uma pergunta, cria-se uma hipótese, faz-se uma previsão testável, testa-se e, em seguida, analisa-se os dados. Uma hipótese precisa ser testada muitas vezes para ser aceita na comunidade científica como uma verdade. Por exemplo, você observa um colega de trabalho chegando atrasado e com as roupas e os cabelos molhados. Você então formula uma hipótese que está chovendo lá fora. Por meio de testes como olhar pela janela, os resultados vão apoiar ou refutar a sua hipótese. Teorias. Uma teoria é uma hipótese que passou por um processo de verificação. Imagino eu que o termo teoria seja o que mais sofre com a desinformação. A maioria das pessoas imagina que uma teoria possa ser pouco confiável ou tenha pouca validade, alegando ser apenas uma teoria, como se nada tivesse sido comprovado. Entretanto, o status de teoria é considerado permanente, pelo menos até que a teoria seja refutada ou substituída por outra melhor. Múltiplas hipóteses eventualmente evoluem para uma teoria. Vamos voltar ao exemplo anterior do colega que chega molhado no trabalho. Suponhamos que você olhe pela janela de sua sala, mas não está chovendo. Entretanto, você consegue ver 2 outros colegas rindo e segurando alguns baldes vazios. Você também lembra que é aniversário do colega que chegou molhado. Pronto, você refutou a hipótese da chuva e criou a teoria de que o colega molhado passou por um trote de aniversário. Teorias estabelecidas podem ser tratadas como fatos, apresentando inúmeras linhas de evidência independentes. Uma teoria fará obrigatoriamente muitas previsões, não apenas uma previsão específica, mas mesmo assim nunca são imutáveis e podem e devem sempre mudar para enquadrar observações e dados melhores e mais confiáveis. No entanto, se apenas um evento não seguir conforme as previsões de uma teoria, esta deve ser abandonada ou reformulada para se adequar à nova situação. Algumas pessoas que defendem crenças atacam os fatos dizendo que eles são apenas teorias. Agora vejamos algumas dessas apenas teorias. A teoria do sistema heliocêntrico diz que o Sol é o centro de rotação de todos os planetas que formam o seu sistema. Isso permite saber com antecedência a localização exata de qualquer planeta solar em qualquer data. A teoria da herança genética mostra como determinados traços podem ser passados de pais para filhos, incluindo resistências ou predisposições a certos problemas de saúde. A teoria dos germes explica como agentes infecciosos causam doenças e ajuda a criar soluções para combatê-las. E a teoria da evolução mostra que, dados 2 fósseis onde um evoluiu do outro, é possível conceber detalhadamente como um terceiro se encaixa entre os primeiros e saber a época em que essa mudança ocorreu. Agora pause o vídeo e analise esse desenho. Ele mostra muito facilmente como funciona o método científico em uma teoria. Você entendeu o que é uma teoria? Então vamos em frente. Leis. As leis científicas também vêm das hipóteses, recebendo o status de lei por descreverem um evento observável que ocorre com regularidade. Vamos novamente voltar ao exemplo do colega de trabalho que chegou molhado. Se observarmos que, sempre que um colega está de aniversário, ele entra na empresa molhado, podemos concluir que os trotes de água dos outros colegas sempre acontecem com os aniversariantes. A hipótese então passa a ser considerada uma lei, já que prevê um fato que ocorre com regularidade. Leis científicas são curtas, de fácil compreensão e sempre verdadeiras. As leis só atingem esse status quando se provam totalmente infalíveis. É por isso que existem muitas teorias e poucas leis. As leis são aceitas como sendo universais e constituem os elementos fundamentais da ciência. Se uma lei pode ser mostrada falsa, então qualquer ciência construída sobre essa lei também será falsa. Para entendermos isso melhor,
vamos precisar falar da falseabilidade. A falseabilidade é o princípio desenvolvido pelo filósofo Karl Popper. Para Popper, uma teoria só pode ser considerada científica quando é falseável, ou seja, quando é possível prová-la falsa. Para uma sentença ser falseável, é necessário que haja pelo menos um experimento ou observação que implique a falsidade dessa sentença. Por exemplo, a sentença "todos os insetos são venenosos" poderia ser falseada pela observação de um inseto inofensivo. Sabendo disso, agora é bem mais fácil que entendamos as leis. A lei da gravidade diz que se eu jogar uma bola para cima, ela vai cair, sem explicação. Isso é o trabalho da teoria gravitacional. Outro bom exemplo é a teoria da evolução por seleção natural, que é a melhor explicação para o fato da evolução. Hoje aprendemos que hipóteses são ideias que tentam explicar um fato observável. Teorias são hipóteses que passaram pelo processo de averiguação de suas previsões. E leis são hipóteses que explicam eventos que ocorrem com regularidade. É isso. Espero ter ajudado. Teorias. Vejam só, tem muitas, não poucas, muitas teorias. A teoria seria o resultado de várias hipóteses, de vários experimentos, mas que não se sustenta se passar pelo processo de falseabilidade ou falseacionismo. Certo? Vou encerrar por aqui, tá bom? Então, muito obrigado pela participação de vocês. Estarei por aqui se vocês precisarem. Um abraço, muito obrigado, viu? Obrigada, Sor. Tchau. Tchau, Kemily. Tchau, Sor. Muito obrigada pela aula. Tchau, Jennifer. Tchau, querida. Obrigado. Professor, obrigado pelo carinho aí da aula. Foi bem legal. Obrigado a eu, João. Um abraço pra Tchau, você, Sor. viu? Muito obrigada, viu? Tchau, senhor. Se quiser também. Tchau, Luan. Tchau, Yasmin. Um abraço pra vocês.